nem o ventilador foi ligado, né? Nós estamos fazendo essa pequena reforma toque de caixa, tem muita coisa para fazer, mas se a gente fosse esperar concluir tudo para a gente abrir a casa, íamos avançar no mês de fevereiro, mês de março. Então a gente iniciou do jeito que está, né? Estamos acostumados a essa vida nômade da Casa da Prece. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Casa da Prece. Sobre o Alan Carlos, aí o Chico vai também dar uma palavrinha para a gente, ou a Isaura. Nós estamos hoje unindo essas duas casas, né? Mas eu vou primeiro fazer a nossa prece, depois a palestra, e aí depois no finalzinho eu vou tirar um minutinho para a gente fazer esses comentários que são super importantes dessa história, que tem a ver um pouquinho com a questão da semente de mostarda, né? Que nós estamos trazendo. Pessoal que está chegando, se tiver meio apertadinho, ó, tem cadeira sobrando, põe aqui do lado, ó, fica meio mais aberto. Não quer pegar, Rafael, aqui mais para frente? Ó, tem cadeira aqui, senão põe aqui do lado, ó. Vocês ficam mais fresquinhos. A semana que vem já vai estar tudo conectado, os ventiladores, vai dar tudo certinho. Tem cadeira aqui, ó. Tem 3 cadeiras. Tem cadeiras aqui na frente, se alguém quiser sentar para ficar mais à vontade, porque está quente, hoje está quente, né? Bom, vamos fazer uma prece então, gente? Vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a nosso Pai, colocar em nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus, pedir que a espiritualidade abençoe mais uma vez a nossa presença nesta casa, os trabalhos que vamos realizar nessa casa que acolhe a todos nós e a todos os nossos irmãos necessitados de luz e de paz, que nós possamos ser recebidos pelos amigos responsáveis por esse trabalho, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação que eles sempre nos forneceram, e que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos receber desta casa e dos amigos espirituais que aqui se encontram, tudo aquilo que for necessário para a nossa paz, para a nossa consolação, a nossa cura, a nossa libertação, tudo aquilo que for permitido por Deus, que nós possamos receber em nós e em nossos entes queridos. Com esta proposta de iluminação, de crescimento espiritual, nós vamos fazer a prece e iniciar a palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. O tema que a gente está trazendo hoje, a conexão entre a reforma íntima e a parábola da semente de mostarda, a gente pensou em trazer esse tema porque a gente sempre fala isso, né? Ano novo, vida nova. Toda vez que começa um ano, é natural que cada um de nós faça planos para esse ano. E é tão interessante porque isso é um efeito psicológico engraçado, né? Se a gente for pensar do dia 31 para o dia 1º, é apenas um dia. Mas na nossa mente, quando a gente fala, nossa, está começando o ano novo, ano 2025, né? Então, na mente da gente, é como se fosse uma página em branco que se abre e a gente faz uma série de planos. Acho que todos nós fazemos isso. E dentre esses planos estão os objetivos que nós traçamos. Objetivos, por exemplo, de perder peso. Quem que não falou que queria perder peso esse ano, né? Não é assim? Gostaria de entrar na academia de ginástica, esse ano eu vou fazer um novo curso, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou parar de beber. Então, a gente sempre faz planos e às vezes chega ao final do ano nós não completamos nenhuma das metas que nós colocamos para nós. Mas a gente renova esses planos e devagarzinho nós vamos indo nessa direção. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui, ó, do ponto de vista espírita, o objetivo, né, de um ano novo, quer dizer, uma nova oportunidade, uma nova página em branco para cada um de nós, é ter tanto corpo e alma renovados. Então, eu vou cuidar do corpo, que é o veículo do meu espírito, é a embalagem que permite que o meu espírito se manifeste nesse mundo, então eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar da minha alimentação, da minha saúde, né? Fazer atividade física, melhorar a alimentação, eliminar vícios. Eu tenho que fazer esse cuidado com o meu corpo, mas não posso esquecer o cuidado da alma, que é a essência, a centelha divina que existe em nós. E essa parte nós não podemos negligenciar. Então,
o ano novo nos incita um compromisso de mudanças necessárias para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver melhor. Então vamos lá. Como nós estamos aqui falando do ponto de vista espiritual, pode entrar o Denir, vem mais para cá, que aí você vai ficar no sol. Quem estiver aí atrás pode sentar aqui, tem cadeira aqui, não fica aí no sol não, vem mais para cá. Então, olha, como o compromisso nosso é de transformação moral, nós estamos aqui numa casa espírita, com uma pegada cristã, com um trabalho embasado no Evangelho de Jesus. Então, a transformação moral é o grande objetivo de nós estarmos aqui. E é preciso que a gente estabeleça metas. Assim como eu falo assim, olha, esse ano eu quero perder 5 quilos, eu quero perder 10 quilos, eu coloco uma meta para mim. Mesmo que eu não cumpra, mesmo que eu não consiga cumprir. Mas eu estabeleço uma meta, né, de parar de fumar, de parar de beber. Eu vou colocar uma meta também espiritual para mim. O que eu preciso melhorar em mim, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Bom, quais são os meus defeitos? Aquilo que as pessoas mais me criticam, principalmente as pessoas mais íntimas. Quais são os apontamentos que eles fazem de comportamentos meus que eles gostariam que eu mudasse? Então, vamos supor que eu me pego uma pessoa maledicente. Eu tenho a mania de fazer fofoca da vida alheia. Então, alguém vem contar uma coisa, eu ouço e reproduzo, passo para outras pessoas. Suponhamos que eu tenha percebido que eu tenho essa característica de me preocupar com o comportamento dos outros, fazer crítica e esparramar a história que eu ouvi para outras pessoas. E eu chego um momento que eu falo, puxa, isso não é legal, né? Eu não deveria estar aqui julgando pessoas, eu deveria ser menos crítica, eu deveria ser mais tolerante. E não ficar divulgando erros dos comportamentos das pessoas que eu conheço, ou até nem conheço, mesmo porque eu não sei o que elas vivem, eu não sei o que está na intimidade delas, eu não sei a história de vida que elas viveram, pelo que ela passou, ou ele passou, para ter o comportamento que ele está tendo hoje. Então eu posso olhar para isso e falar, puxa, eu quero mudar essa característica. Então, quando eu estabeleço essa meta de deixar de ser uma pessoa maledicente, eu vou criar sempre uma âncora para eu lembrar, né? Eu lembro sempre da palestra do Márcio, isso me marcou, viu, Márcio? Que o Márcio falou, bota um elastiquinho de dinheiro aqui no braço, né? Para você olhar para ele e lembrar que você tem esse compromisso. Cada um de nós pode criar uma âncora, né? De repente um objeto amarelinho na mesa, qualquer coisa que a gente olhe e lembre que eu estou num processo de transformação moral, que eu quero vencer a maledicência. Então, quando alguém vier contar mal de alguém, falar mal de alguém para mim, eu posso, até delicadamente, ouvir, mas eu silencio, eu não faço nenhum comentário, não reproduzo essa história, e às vezes eu posso até no final, nossa, é verdade, né? Que será que aconteceu na vida dessa pessoa para ela estar vivendo essa situação, né? Então eu, por exemplo, na minha profissão, a gente ouve dores profundas das almas humanas. Então, quantas mulheres eu conheço que têm relacionamentos promíscuos, estão sempre trocando de parceiros e mais parceiros, e a sociedade vê isso como uma pessoa depravada, uma mulher vadia, e isso é muitas vezes feito comentários desairosos a respeito dessa pessoa, mas a gente vai ver a raiz desse comportamento, é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que se sente extremamente inferior, que sofreu abusos sexuais na sua infância, se sente suja, se sente indigna, e mantém esses relacionamentos de uso, porque foi isso que ela aprendeu com o primeiro uso que fizeram dela. Então, às vezes, a gente está lá condenando aquele comportamento, mas a gente não sabe o que está na alma da pessoa, as marcas que ela carrega, e Deus sabe. Por isso que Jesus pedia para a gente não julgar. Então, suponhamos que a maledicência seja o meu defeito, eu posso começar silenciando, não reproduzindo, e até no final colocando, olha, eu acho que a gente não deve nem fazer comentários, porque nós não sabemos o que a pessoa viveu para ter esse tipo de comportamento. Você vai ficar uma pessoa chata, você vai ficar uma pessoa que as pessoas falam, nossa, mas é muito cri-cri, mas param de trazer para você. Então, eu já fiz isso. Pessoas que vinham contar fofoca, eu falo, olha, sinto muito, eu não quero ser chata com você, mas a vida dos outros não me importa, não acrescenta nada para mim. Então, a princípio as pessoas acham ruim, fecham a cara para você, porque você fica uma pessoa chata. Mas depois param de trazer esse tipo de comentário. E essa é a grande vantagem. Você começa tanto a se educar e a viver melhor, como a educar o outro também, para que ele possa repensar esse comportamento. Então, o que você quer melhorar? O seu orgulho, a sua vaidade, a sua ambição?
o seu nervosismo, a sua irritabilidade, a sua intemperança, o que você quer mudar? E aí você passa a colocar uma meta para você. Esse ano eu vou trabalhar em cima desse tema. E como que a gente vai proceder a esse trabalho, né? Então, quando a gente fala de transformação moral, que na doutrina espírita a gente usa muito esse termo, reforma íntima, seria um compromisso de desenvolvimento de valores morais em você, para que as sombras da sua personalidade possam ser dissipadas. Quer dizer, nós vamos clarear os lados sombrios da nossa personalidade. E o que é importante lembrar, e está até em destaque, é que isso é um processo que vai nos levar ao aprendizado e ao treinamento de novos comportamentos. Então não é uma coisa que a gente faça de uma hora para outra. Nós vamos fazer esse trabalho de uma forma lenta e progressiva. Tem que haver persistência, porque devagarzinho nós vamos fazendo esse processo de transformação. Não é uma coisa rápida. Nós aprenderemos a controlar o nosso temperamento. Nós vamos dissipar os vícios, mudar hábitos, conter desejos, mudar nossos valores morais. E entendemos, e todos nós sabemos, que a mudança não é fácil. É preciso insistir na mudança de uma forma sistemática para a gente vencer aquele automatismo que está na mente da gente, né? Então, esse exemplo que eu dei da maledicência, aquela pessoa que tem o costume de comentar a vida dos outros, ela faz isso há muito tempo. Ela aprendeu isso na casa dela, com os familiares dela, com os amigos. Então, é um hábito arraigado. Para a pessoa mudar esse comportamento, ela vai ter que se tocar, vai ter que primeiro perceber que é um comportamento inadequado, ter a vontade de mudar, né, se comprometer com isso e aí insistir nessa mudança. É mais ou menos esse o processo. Para a gente não sair, não ficar automaticamente repetindo sempre os mesmos erros, os mesmos comportamentos que nós julgamos inadequados. E como a gente começa, então, essa transformação? A gente começa, primeiro, observando quais as intenções e os sentimentos que estão por trás das nossas palavras, pensamentos, das nossas atitudes. E, às vezes, nós vamos ver que nós cometemos alguns delitos. Por exemplo, essa pessoa que está falando mal de alguém para você, que eu peguei o exemplo da maledicência, né? Às vezes, ela tem mágoa dessa pessoa, né? De quem ela está falando mal. E às vezes, o que ela quer? Ela quer denegrir a imagem dessa pessoa perante a sociedade por causa da mágoa que ela sente. Ela não conseguiu descarregar o seu ódio sobre aquela pessoa de uma forma direta, não conseguiu se defender e se posicionar na hora em que a pessoa fez algo contra ela. E agora, com a mágoa e o ressentimento, ela quer fazer uma vingança surda, uma vingança fria, né? Onde a pessoa vai, aos poucos, destruindo a imagem do outro perante a sociedade. Então, qual é o objetivo meu? Que sentimento que está por trás dessa minha atitude? É a raiva? É o ódio? É o desejo de vingança? Eu preciso tomar conhecimento. E quando eu tomo conhecimento, às vezes eu vou ficar até envergonhado de mim. Falar, nossa, não foi isso que eu aprendi, né? Eu lá fazendo palestra no centro, ensinando as pessoas a amar, a perdoar, e olha eu aqui fazendo uma vingança discreta. Eu posso me pegar cometendo esse gafe, esse erro. E aí entra aquilo que a gente falou, não supervalorize as imperfeições, não tenha perfeccionismo e se sinta uma pessoa inferior simplesmente porque você enxerga uma sombra. É importante enxergar a sombra para iluminá-la, é isso que é importante. Então, a gente tem que entender que nós somos seres humanos falham, são imperfeitos e precisam sempre recomeçar. Jesus pedia para a gente orar e vigiar para não cair em tentação. Esse é um sentido da transformação moral que Jesus estava nos colocando. Você ora e vigia para você não cair em tentação. A tentação não está fora, ela está dentro. A gente apenas conecta o que está dentro com o que está fora, né? Então eu tenho desejos aqui dentro de mim, que às vezes fora aparece a oportunidade de atender esse desejo. E aí eu posso entrar na queda, na tentação, né? Então por isso que Jesus falava, vigia, observa. E ali é interessante, olha, a missão do vigilante, de quem vigia, não é atacar. A missão do vigilante é observar para não ser pego de surpresa. Essa é a função da vigilância. Vigilância no terreno da reforma íntima significa que você vai estar atento ao inimigo que pode causar prejuízos a você. E no caso da transformação moral, o inimigo não está fora, ele está dentro, né? Então suponhamos que eu seja um homem ou uma mulher casada ou casado, e eu tenho forte desejo sexual por uma pessoa.
E essa pessoa também é casada. Então veja, o desejo está em mim, o desejo está na pessoa. Então é necessário a oração e a vigilância. Eu preciso estar vigiando os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes sutis que estão me levando na direção do adultério e trazendo aquela pessoa para isso também. Se eu quero me transformar moralmente, obviamente. Porque se eu não quiser, eu já tenho ali a oportunidade, eu também tenho o desejo, a pessoa tem, a gente concretiza e pronto. Mas se eu estiver no momento que eu falo, não, isso não é legal, na minha cabeça isso não cabe, eu não quero fazer isso, né? Na minha consciência isso me soa desconfortável, isso não é para mim, então eu tenho que estar vigiando. Porque a gente não faz, por exemplo, estou dando um exemplo do adultério, ninguém adultera assim de surpresa. Isso é um planejamento lento, progressivo, vai se criando situações e a pessoa cai. Então Jesus pedia para a gente orar e vigiar, né? Porque o perigo está dentro, está na minha tentação, né? na minha fragilidade. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não bebo, nunca fui de beber. Então se você quiser, por exemplo, me seduzir trazendo bebida alcoólica, pode ter certeza que eu não caio, porque não está em mim desejo de álcool. Mas eu estou de dieta. Vocês perceberam que eu perdi peso, né? Alguém não percebeu, por favor? Percebeu? Ótimo, que bom que vocês perceberam. Estou fazendo dieta. Aí você vem, doutora Elaine, eu trouxe um pudim para a senhora. Cleonice, cadê a Cleonice? Obrigada pelo pudim. A Cleonice me mandou um pudim, né? E eu joguei fora, viu, Cleonice? Está aqui no lixo. Está aqui no lixo, né? Virei assim e joguei no lixo. Então, isso é uma sedução que me prejudica. Por quê? Porque eu falo, meu Deus, eu estou de dieta, mas esse pudim está com uma cara tão boa. Ah, vou comer só um pedacinho, né? Depois eu me queimo lá na esteira, né? A gente está fazendo uma brincadeira, mas é esse o sentido, gente. Se você quiser me seduzir com o álcool, você não consegue. Com a droga e o cigarro, você não consegue. Mas com o doce, você consegue. Então, porque esse é o meu ponto fraco. E é isso que nós temos que estar olhando. O inimigo não está fora, ele está dentro. Até nas questões espirituais, quando a gente fala, o obsessor está me levando a beber, está me levando a usar droga, está me levando a cometer o adultério. O espírito perseguidor, que nós chamamos de obsessor da doutrina espírita, ele explora a sua fragilidade. Ele não vai criar uma situação nova e tentar fazer você cair. Ele já te conhece, sabe quais são os seus pontos fracos. Ele vai só trazer para você, vai criar a situação para que você caia, porque ele sabe que você tem esse ponto frágil dentro de você. Pode entrar, senta aqui na frente para vocês saírem do sol. Pode vir. Entra e senta aqui na frente. Fica à vontade. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Orar e vigiar, mais uma vez, né? Então, a vigilância implica em você estar olhando para você, vendo as suas imperfeições, analisando as suas imperfeições e conhecer seus pontos fracos. E percebeu que você está indo numa direção de queda, opa, dá um passo para trás, se você quer fazer sua transformação moral. Quando Jesus pede para a gente orar, além da vigilância, a oração, porque a oração é esse movimento sagrado da alma em busca de forças superiores, para poder concretizar o bem dentro de si, para não cair na tentação. É a hora que você se conecta com os espíritos amigos, com os anjos de Deus, você pede ajuda e eles te dão a força para você falar, não vai, não faça, né? Então é bem por aí. Bom, outra coisa muito importante quando a gente está falando de reforma íntima, nós temos aí o que eu chamo de vício de santificação. Quando a pessoa começa a procurar, uma pessoa que vem aqui para a casa espírita, ou vai em qualquer igreja, a ideia da gente é fazer essa transformação moral e a gente passa a ter um comportamento controlado, vamos falar assim, né? E algumas pessoas, até por esse vício, né, de parecer ser santo de uma hora para outra, que não é real, né? Mas a pessoa está tentando fazer isso, às vezes soa falso para a gente. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente fala assim, nossa, fulana vai lá, faz palestra, fulano, né? Dá passe, nossa, mas eu soube que ela é assim, é assado na casa dela, no ambiente de trabalho. Então, às vezes a pessoa aqui é uma e lá fora é outra. Essa incongruência que nós estamos vendo é um esforço de santificação, é um esforço. A pessoa ainda não é aquilo que ela gostaria, mas ela não está aceitando mais ser como ela é. Então ela está fazendo um esforço. É o famoso lobo em pé de cordeiro, que a gente cansa de comentar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato da pessoa
pessoa querer ser santa de uma hora para outra faz com que ela tenha um comportamento controlado e falso, que é o que a gente chama de hipocrisia, né? A fulana é hipócrita, prega o bem, mas não está fazendo o bem, prega o perdão, mas ela mesma não perdoa, ela é uma hipócrita, é assim que nós falamos. Essa hipocrisia, ela só será ruim se ela for intencional. Então eu estou fingindo ser uma pessoa boa, amiga sua, para dar um bote em você, para te dar um golpe. Isso é uma hipocrisia ruim. Mas esse comportamento controlado, em que a gente tenta ocultar do público as nossas sombras, é até uma necessidade. A gente vai ver isso ao longo desses slides. A hipocrisia, ela é um hábito humano adquirido de aparentar o que não é em razão da necessidade de ser aceito pelo grupo social em que vive. Então, gente, quantas pessoas chegam assim para mim e falam assim, nossa, meu esposo lá fora é um anjo, todo mundo fala bem dele, diz que ele é um amor de pessoa, mas aqui em casa é o cão chupando manga, né? Então, esse tipo de discurso é super comum, e pode ser a gente, esposa, pode ser o esposo, pode ser o marido, o irmão, um amigo, um colega de trabalho. Muito comumente nós vamos viver essa situação, né? Porque a pessoa realmente, ela tem um comportamento controlado lá fora, para ela ser aceita pelo grupo. Porque se você for lá fora, igual você é dentro da tua casa, você não tem amigo nenhum, você não tem emprego, e é bem capaz de você tomar um tiro na cabeça, né? Se a gente for verdadeiro, como a gente às vezes é em casa. Então, quando tem intimidade, quando a gente tem intimidade com as pessoas, a gente mostra quem nós somos. Então, aquele personagem de casa é o verdadeiro. O que está lá fora é uma imagem projetada. É o que o psicólogo Jung chamava de persona. Persona é a imagem que eu quero que vocês tenham de mim. Então, o que eu quero impressionar vocês? Eu quero que vocês me vejam como uma pessoa boa, amorosa, uma pessoa caridosa. Então, é isso que eu vou vender para vocês. É a persona. O que eu sou de verdade, talvez nem eu mesma conheça. Só Deus sabe quais são as nossas personalidades verdadeiras. Então, muitas almas, olha esse restinho do slide como é importante. Muitas almas não teriam a mínima saúde mental se não fosse semelhante escudo protetor que vai levando a criatura pouco a pouco ao conhecimento doloroso da verdadeira intimidade, até ter melhores e mais seguros recursos de libertação e equilíbrio. Então, nesse processo de reforma íntima, é muito comum a gente chegar no momento que a gente fala, nossa, eu já tive, por exemplo, palestrantes que faziam palestras na Casa da Prece antigamente, e eles chegavam para mim e falavam, doutora, eu não vou mais fazer palestra. Mas por quê? Porque eu não me sinto digno. Porque às vezes eu estou falando para as pessoas, ensinando uma coisa para as pessoas, que eu estou ouvindo, e eu mesmo falo, mas você não faz nada disso. Então a pessoa se sente indigna, né? E aí o que a gente fala para essas pessoas? Olha, o fato de você fazer uma palestra, escrever um livro, não quer dizer que você seja uma pessoa boa. Você está fazendo isso para se tornar essa pessoa boa. Então, quanto mais você fala, quanto mais você dirige um grupo de estudo, quanto mais você faz palestras, mais você escuta a sua própria voz, os seus próprios ensinamentos. Então, o maior beneficiado é você. Então, você tem que continuar. É um instrumento para a sua transformação moral, né? Às vezes, a pessoa que está falando aqui é pior do que pessoas que estão aí. Tem pessoas que estão aí que têm uma moral muito mais elevada que quem está aqui. Mas quem está aqui tem a necessidade de estar para esse processo de aprendizado. Então, o público precisa também entender que mesmo o orador, o escritor, espírita, seja quem for o padre, o pastor, não são pessoas perfeitas, são seres humanos e eles podem ter falhas. E aí o hábito de camuflar o que se sente tornou-se uma necessidade da convivência humana. Lembremos que estamos saindo da selvageria e subindo os primeiros degraus da humanização. Então a gente colocou aqui o lobinho em pé de cordeiro, que é a frase que a gente usa quando a gente vê uma hipocrisia. Fulano é um lobo em pé de cordeiro. Então vamos pensar assim, é um lobo que está se esforçando para se tornar cordeiro. Cordeiro é símbolo do cristianismo, assim como o peixe, né? Então, quando a gente fala o cordeiro, né, nós estamos remetendo a ideia de você colocar os princípios cristãos em você. Então, é o lobo que está fazendo esforços para se tornar um cordeiro. E aí, deixar de ser hipócrita não significa que nós vamos agora nos desnudar perante toda e qualquer pessoa, mas, acima de tudo, nos expormos a nós mesmos. Então, eu coloquei a imagem desse lobo bravo aqui. Quer dizer, se você tem esse animal bravio, selvagem dentro de você, contenha.
Você não tem que deixar ele para fora e aterrorizar as pessoas, né? Então, você tem a obrigação de conter, você tem a obrigação de segurar essa selvageria e essa fera dentro de você. Esse é o grande trabalho de transformação moral. As pessoas não precisam entrar em contato com esse lado e feri-las, magoá-las, né? Machucá-las, tanto física como emocionalmente. Então, deixar de ser hipócrita não significa que nós vamos nos desnudar perante tudo o que sentimos, os desejos que nutrimos, os sonhos que trazemos, os sentimentos que incendeiam as nossas paixões, os pensamentos, esforçando-nos para analisar nossas más condutas a fim de vencê-las num processo contínuo de autoconhecimento. Então, eu vou fazer um trabalho de autoconhecimento e autocontrole. E aí, nós vamos nos deparar com os nossos desejos, né? Então, o desejo é uma espécie de inteligência instintiva. Nós temos o desejo de viver, o desejo de amar e ser amado, o desejo de receber gratificação. Ninguém gosta de ingratidão, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer que a pessoa seja grata. Desejo de ser atendido em nossas necessidades, desejo de posse, de não ser contrariado, de ser compreendido, de ser aceito. Como nós estamos apenas saindo da animalidade, galgando os primeiros degraus da humanidade, os nossos desejos vão refletir as nossas necessidades egoístas. Então é muito natural, no grau de evolução que nós estamos, os nossos desejos estão muito conectados conosco. Então, o que é bom para mim? E quando Jesus veio aqui há 2000 anos, qual que era a proposta que ele nos trouxe? O outro passa a ter uma importância muito grande na vida de todos nós. O outro é um elemento fundamental que você tem que considerar. Então, nós estamos aqui para garantir o atendimento à necessidade do outro, a necessidade do nosso próximo. Então, se eu estiver aqui, estou cuidando do Ataíde, eu estou satisfazendo as necessidades do Ataíde, amando o Ataíde. O Ataíde vai amar a Zilá, satisfazer as necessidades da Zilá. A Zilá vai cuidar da Vera. Então, imagina se cada um de nós, numa corrente de amor, cuidássemos uns dos outros. Daqui a pouco a fila fecha e eu tenho alguém cuidando aqui de mim. Então, essa é a proposta do Cristo, considerar o outro. Então, é o oposto ao que o mundo nos coloca. É eu primeiro, dane-se o resto, né? Cada um para si, Deus para todos. Então, o mundo prega o egoísmo. Por isso que é difícil ser cristão, né? É muito difícil ser cristão, porque o cristianismo é uma contracultura. É completamente o oposto do que nós recebemos de orientação do mundo para vencer o mundo. Agora, nós temos que fazer uma escolha, se nós queremos vencer no mundo material ou se nós queremos nos espiritualizar para quando sairmos desse mundo material, estarmos numa condição melhor no mundo espiritual. É uma escolha, tá? Então, aqui nós colocamos esse desenho. Eu quero, eu desejo, eu posso realizar. Eu posso, eu tenho condições de realizar. Então, eu dei aquele exemplo do adultério. Eu quero ter um relacionamento com aquele homem casado, eu sou uma mulher casada. Eu posso, eu quero e eu posso, porque ele também me quer. Aí que a coisa fica difícil, né? Porque eu quero e eu posso. Aí eu tenho que escolher. Isso é bom? Isso vai causar danos para mim? Isso vai causar dano para terceiros, para minha família, para a família dele? Vai trazer prejuízo? Aí eu tenho que pensar. Vale a pena eu ter um momento de prazer e trazer dor e sofrimento para as pessoas ao meu redor? Vale a pena eu contrair um compromisso espiritual para essa encarnação e para outras? De uma dívida de amor com essas pessoas que eu estou ferindo hoje? Não sei. Eu tenho que pensar. Se eu achar que tudo bem, eu vou meter os pés pelas mãos, agora o mais importante para mim é o meu desejo, eu tenho direito a ser feliz, eu vou. E depois eu sofro as consequências, né? E a doutrina espírita, na questão 1000 do Livro dos Espíritos, está escrito assim, que todas as faltas, nenhuma falta passa em branco. Todas terão que ser expiadas. Ou seja, tudo que nós fazemos trará consequências, boas ou ruins, de acordo com as nossas escolhas. Nada passa batido pela economia divina. Então, às vezes, a lei humana, ela não enxerga certos crimes, que são esses crimes, né, que não lesam o patrimônio, né, mas lesa a alma do outro. Mas a justiça divina não deixa passar, né? Então, a gente tem que estar olhando para isso com muito carinho. Bom, um dos maiores desafios humanos, deixar de fazer o que ele quer, mas não deve. E fazer o que ele não gosta, mas deve. Cumprir obrigações. Ou seja, afinar os impulsos com os apelos da consciência. Para disciplinar os desejos, nós precisamos de duas ferramentas, a contenção e a repetição.
Na contenção, eu falo, não, eu tenho esse desejo, mas ele não vai trazer felicidade para a coletividade, eu vou prejudicar a pessoa, vou ter uma satisfação momentânea, mas vai trazer muita dor e sofrimento, dor de cabeça depois. Então, conter é, não vou. Desejo, posso realizar meu desejo, mas eu decido não ir. Aí a vontade firme chega e fala, não, vai trazer muitas consequências danosas, larga isso para lá, deixa para lá. Você se afasta, então você contém e você vai insistindo nesse método. Todas as vezes que você tiver alguma coisa que você quer e que vai trazer prejuízo para você ou para o próximo, você para e pensa, não vou fazer. Então contém e treina, porque isso vai ser apresentado para você inúmeras vezes, até você realmente ter vencido a sua fragilidade. Então na contenção nós usamos a vontade ativa, com a finalidade de assumir o controle sobre os desejos suscetíveis de causar danos a nós e ao próximo. Olha aí, o amar ao próximo como a ti mesmo. E a repetição é o exercício que formará novos hábitos com os quais desenvolveremos valores divinos em nós. Quando a gente faz essa contenção, essa repressão, né? Como revolta, gera a repressão, que é um mecanismo de defesa do nosso ego, os psicólogos conhecem com esse termo, repressão. Isso causa muito sofrimento, isso causa neurose, angústias, ansiedades, depressões, porque a pessoa está deixando de realizar o desejo dela, mas ela está fazendo isso com uma revolta muito grande. Ela não aderiu, a consciência dela não aderiu, olha, eu estou fazendo uma escolha consciente que isso não é bom para mim. Ela só não está fazendo porque ela precisa reprimir, talvez por culpa, por medo, pelo pecado, seja lá o que for, mas ela está revoltada com isso. Então isso deixa ela adoecida. Agora, se a pessoa fizer a contenção compreendendo que isso é o melhor para ela e para o outro, é uma escolha consciente, vai gerar o que a gente quer, que é a vigilância e o autocontrole, o autodomínio. E é preciso treinar, se frustrar, para saber que a gente consegue sobreviver a isso. É interessante, né, gente? Essa frase eu ouvi de um amigo, eu nem sei se ele leu em algum lugar, mas eu gravo as coisas boas que me falam. E eu estava com essa correntinha, né, de esse Cristo aqui no peito. Obrigada, meu anjo. Pode pôr ali que depois você pega. Tá tão geladinha, gente. Senti uma maldade nessa, né? Mas ali na saída vocês vão ter um suquinho de cidreira geladinho, viu? Também tem para vocês lá. Então esse amigo olhou para minha cruz, meu crucifixo, e ele falou assim: carregar Jesus no peito é fácil, né, doutora Elaine? Mas ter peito para caminhar com Jesus não é fácil, né? E é bem por aí. Então é preciso fazer uma escolha consciente. Por isso que ele mesmo falou, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil caminhar com ele pelas estradas do perdão, da compreensão. E aí que entra o reino de mostarda. O reino de Deus, perdão, semelhante a um grão de mostarda, que foi o título da palestra, né? A reforma íntima e sua conexão com a parábola da mostarda. Por quê? Da semente de mostarda. Jesus, para ele explicar para as pessoas o reino de Deus, o que é o reino de Deus, ele usava várias parábolas, várias metáforas. E uma das metáforas foi essa, com o grão de mostarda. Então ele falava assim, gente, o reino de Deus é semelhante a um grãozinho de mostarda, que é a menor das sementes. Na verdade, ela não é a menor para o conhecimento que nós temos hoje, mas para a época, né, para aquele povo ali, o grão de mostarda era o menorzinho grão, menor semente que existia. Então Jesus usa uma parábola adequada àquele povo, ao conhecimento deles. Então ele fala, olha, o grão de mostarda é a menor semente que existe, mas quando você semeia e ela germina, ela se transforma numa árvore. Não a mostarda hortaliça que nós conhecemos, né? Aquela pequenininha como se fosse um almeirão, não. A árvore mostarda. E essa árvore, ela fica muito alta, né? Eu já vi fotos na internet, acabei esquecendo de trazer. É uma árvore que fica muito alta, a árvore da mostarda. E ela é tão alta e tão cheia de galhos que as aves vêm se abrigar na sua sombra. Então essa é a parábola que Jesus conta. Então veja que quando ele fala que o reino de Deus, quando a gente fala reino de Deus, nós estamos pensando num lugar, né? Reino é um domínio. Então o reino da Espanha, o reino da Inglaterra, reino é um domínio, né? Assim que a gente entende. Mas a palavra reino de Deus está muito conectada a esse reino dentro de nós. O que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Como se tivesse um trono aqui dentro,
E Deus está sentado nele. Ele que tem que reinar dentro de nós. Ele que vai dirigir as nossas escolhas, os nossos passos. Então esse reino, ele é construído aos poucos. Essa é a ideia da semente, que Jesus quis dizer. Então começa numa semente. E é o que nós estamos falando na palestra de hoje. Começa numa decisão de falar, hoje eu ouvi o que a Elaine falou lá na palestra, e eu decidi que eu quero fazer algumas mudanças na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Então, essa é a semente que nós estamos hoje colocando no solo do nosso coração. E a partir daí, eu vou indo num processo lento e progressivo que vai culminar um dia, eu vou me transformar nessa árvore frondosa do Evangelho, onde as aves vão se abrigar, ou seja, as pessoas vêm buscar repouso, vêm buscar sombra, vêm buscar descanso, né? Vêm buscar paz. Eu vou me transformar nessa pessoa. Então, quando Jesus comenta isso, ele está dizendo isso por quê? Porque as pessoas daquele tempo achavam que se Jesus fosse o Messias, né? Se quando o Messias chegasse, ele ia instaurar a era messiânica. E o que é a era messiânica? Era uma era de paz. Então haveria paz, haveria equilíbrio, harmonia na sociedade. E as pessoas achavam que isso ia ser feito assim de uma hora para outra. Era ele chegar, pum, transformou o mundo. E ele queria dizer, gente, não vai ser assim. Eu estou aqui só plantando uma semente. A menorzinha, semente de mostarda. Só com o tempo ela vai germinar e vai se transformar nessa árvore frondosa que vocês estão querendo. Mas não é tão rápido assim. Então ele usa essa parábola para dar para a gente essa ideia. Então em tudo, na reforma íntima, em tudo que a gente quer na nossa vida, seja na vida material ou espiritual, tudo tem que ter um começo, né? Bem pequenininho. Então a parábola da semente de mostarda, ela dá essa ideia de sequência, de tempo para as coisas acontecerem, né? Quando a gente fundou a Casa da Prece, deixa eu só ver se tem, acho que não tem mais nenhuma mensagem, não. Quando a gente fundou a Casa da Prece, isso já tem aí aproximadamente uns 20 anos, eu não gravei a data. A Casa da Prece começou na cozinha da casa da Silvia e do Pedro, onde a gente se reuniu para tomar um café. Estava o Pedro, o Paulo, eu e a Silvia. Nós sentamos e decidimos montar a Casa da Prece. Eu frequentava o centro Antônio da Rocha Marmo, conhecido pelo centro da Dona Alice. A Silvia e o Pedro frequentavam o Kardec. Quer dizer, nós já tínhamos uma casa espírita onde nós trabalhávamos. E por que a gente resolveu montar a Casa da Prece e nós já tínhamos uma casa espírita onde trabalhávamos? Acontece que, nessa época, o Paulo, o Pedro e mais alguns amigos tinham montado uma entidade aqui em Tupã, que era uma associação que auxiliava pacientes egressos de hospitais psiquiátricos. Então, o Pedro, trabalhou muito tempo no Dom Bosco. Eu fui médica lá no Dom Bosco, clínica geral lá no Dom Bosco também. E a gente percebia que alguns pacientes, quando eles recebiam alta, os alcoolistas, os usuários de drogas, nem todas as famílias os acolhiam. Então, o que acontecia com essas pessoas? Elas ficavam nas ruas, voltavam a beber ou a usar droga, passavam lá no ambulatório de saúde mental para pegar uma guia de internação para o Dom Bosco de novo, ou para o IPT, na época tinha IPT também. Então, eles, né, a gente não, que eu não participei dessa formação dessa entidade, eles olharam para isso e falaram, bom, se nós montarmos uma entidade, que quando esses pacientes saírem do hospital psiquiátrico, eles tiverem um lugar para ficar, talvez eles não voltem para as ruas, não voltem a beber, a delinquir. Então, eles montaram, e na época, olha a semente de mostarda, eles trouxeram essa proposta para a gente, lá do Rocha Marmo, e também para a Casa do Garoto, para o Kardec. O que aconteceu? Fizeram um carnê. Era um carnê com mensalidades. Eu me lembro que eram vários carnês, não me lembro se eram 20, 30 carnês, cada um tinha que fazer um depósito de um valor. Então, por exemplo, meu carnê era R$50 por mês, por exemplo, não me lembro. Então a gente fazia esse depósito na conta da entidade. Com esse dinheiro eles compraram um terreno. E nesse terreno foram construindo casinhas para abrigar essas famílias que eles acolhiam. Então começou com pacientes egressos do hospital psiquiátrico, alcoolistas, usuários de drogas, depois passou a ter famílias que não tinham onde morar, então mulheres, crianças, homens, famílias inteiras começaram a ser abrigadas nessa entidade. Então virou uma casa-abrigo para quem quer que fosse necessitado. E aí quando nós pensamos em montar a Casa da Prece, qual que foi a ideia?
O Paulo chegou, essa foto que vocês veem fora, quando vocês saírem, vocês vão ver aí, Casa da Prece Chico Xavier, o Paulo trouxe um quadro com essa foto, do Chico fazendo uma prece e a imagem de Jesus acima. Ele chegou com o quadro e falou, pronto, já está fundada a Casa da Prece. Foi desse jeito. E a gente tomando um café da tarde ali, conversando sobre isso. Já temos o quadro, agora falta só subir o prédio, né? Então, uma semente de mostarda. E aí, foi construída essa entidade, e a gente bolou assim, bom, vamos dar um alimento espiritual para essas pessoas, porque aqui nós estamos dando casa, comida, né, estamos vendo assistência médica gratuita para eles. Eu trabalhei como voluntária lá, tinha amigas dentistas que iam. Então, a gente fez esse trabalho voluntário cuidando de corpos, né? Matando fome, vestindo, calçando, dando remédios, etc. Mas e a parte espiritual? Vamos dar um alimento espiritual para eles. Então, nós montamos a Casa da Prece, era uma casinha, assim, tinha 1 ou 2 quartos e um banheiro, e a gente puxou um toldo. Quem emprestou o toldo para nós foi o seu Brandão, da Casa do Garoto, falecido também. Emprestou um toldo, uma lona. Nós fechamos com lona, chão de terra batido, bancos de madeira, e assim nós começamos a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. A imensa maioria era de evangélicos, alguns católicos, espírita não tinha nenhum. Então, eu fazia as palestras, sempre levando o Evangelho, para não trazer nenhum conteúdo espírita para aquelas pessoas, era o Evangelho de Jesus, e depois a gente oferecia o passe para quem queria. Alguns aceitavam, outros não, e a gente respeitava, né? E assim nós começamos a Casa da Prece. Só que aí começou a aparecer gente da região. E começou a encher de gente. Porque as pessoas, essa primeira Casa da Prece foi próxima da Casa do Garoto lá. Então começou a aparecer gente da região para assistir palestra, tomar passe. Chegou um ponto que ficou pequeno demais. Quando chovia era um problema, porque a lona não segurava a água. Então nós fomos para uma sede na Arnaldo Toro, que era uma das sedes da própria APOSP, dessa entidade. Emprestaram para nós ali um setor e também fizemos um puxadinho lá no fundo, chão batido, e a gente fazia a preleção doutrinária lá, não tinha piso, não tinha nada, tudo bancão, do jeito que nós estamos comentando, é de madeira. E aquilo cresceu. E nós não tínhamos mais onde colocar gente. Aí nós descemos lá para Goitacazes, para Tabajaras. Mexemos ali na casa da Tabajaras, fizemos uma reforma, e ali nós tínhamos um salão que cabia pelo menos umas 200, 280 pessoas. E fizemos o trabalho lá. Mas a casa estava condenada pelo bombeiro. Tinha uma série de problemas graves que era perigoso a gente ficar ali. Então nós saímos de lá, achamos um cantinho lá na Goitacazes. Era uma oficina. Pintamos. Não, fomos para a Casa do Garoto primeiro. Pulei uma etapa. Fomos para a Casa do Garoto. Aí o Paulo, que era presidente da Casa do Garoto, falou, não, vamos lá para a Casa do Garoto, a gente ajeita ali o salão e vamos lá. E aí ficamos um tempo na Casa do Garoto. Depois tivemos alguma dificuldade ali, havia uma certa dificuldade até das famílias que tinham seus filhos ali, a maioria evangélica, funcionários evangélicos, eles se sentiam muito incomodados de ter espíritas lá, né? Uma das querelas era isso também, porque na região evangélica às vezes veem a gente como coisas do demônio, né? Infelizmente. E aí, saímos de lá, fomos para Goitacazes, que era uma oficina que foi reformada, fizemos lá toda a reforma, ficamos lá na Goitacazes, muita gente chegou a frequentar lá. E de lá, nós fomos para eu já pensei mais um de nós, Ororós, olha, que é a sede da maçonaria, né, Sol de Verdade, também fomos para lá. E finalmente, caímos aqui. Então nós somos nômades, estamos acostumados a chegar nas casas, não ter nada nelas, e a gente tem que construir, reformar, pintar, adequar. Nós já estamos acostumados a fazer isso, né? Já tem aí no nosso trabalhador, a gente já tem pedreiro, já tem pintor, está cheio de gente aí pronta para trabalhar, porque realmente nós estamos acostumados com isso. Mas essa sede, é possível que ela permaneça conosco, talvez para sempre, né? A gente nunca sabe o futuro, mas ela foi concedida por nós, pelo Francisco, ele está aqui. Essa sede é o Allan Carlos, Instituto Allan Carlos, que também tem a sua história. Eu peço para ele depois, nem que seja 5 minutinhos, falar para nós. E ele pediu para que a gente viesse para unir essas duas casas, né? O Allan Carlos, Instituto Allan Carlos, com a Casa da Prece. E aí a gente vai ficar aqui e vamos fazer as reformas necessárias, né? Tem muita coisa a ser feita nessa casa, mas eu tenho certeza que assim,
É o que eu falo para vocês, gente. Veja, uma conversa entre amigos num café da tarde, numa mesa, né, de café, 4 amigos. Nós sentamos e falamos, vamos fazer. E fizemos. E olha, ao longo desses anos, desses 20 anos talvez, quantas, vamos dizer assim, milhares e milhares de pessoas passaram pelo atendimento, foram beneficiadas, seja nas palestras, nos passes, nos tratamentos espirituais, nas reuniões de desobsessão, oportunidade de muita gente trabalhar, né? Muitos amigos ficaram pelo caminho, porque a gente sabe que onde tem muita gente tem conversa, tem discussão, tem briga, tem divergência, e às vezes as pessoas saem, um vai para um canto, outro vai para outro, mas o serviço não para, né? A espiritualidade, ela dá um jeito de, se o bastão sair da minha mão, vai para a mão de outro, se sair da mão do outro, vai para a mão de outro, porque isso é um trabalho espiritual, né? Quando nós viemos aqui fazer a primeira prece nessa casa, quando o Francisco comentou da gente vir para cá, o Tuca falou, vamos lá para a gente conhecer, para ver se vocês acham que é possível a gente montar um trabalho nosso lá, como é que vai ser. Nós fizemos uma oração aqui. E tem um espírito que se comunicou e ele disse assim, esse quarteirão inteirinho é uma coisa só, do ponto de vista espiritual. Ali na esquina vocês têm uma igreja evangélica, aqui tem uma casa espírita. Mas nos bastidores espirituais é uma coisa só, não tem divisão. Então a equipe que trabalha lá também trabalha aqui e vice-versa. Nós estamos todos unidos. A nossa bandeira é a bandeira do amor. A nossa bandeira é a bandeira do Cristo. A gente só coloca nomes de religião aqui porque vocês precisam disso, porque para nós a nossa religião é Deus e é o amor. Então olha que coisa linda, né? A quantidade de entidades que tinha aqui nesse dia, que quem tinha evidência comentou, inclusive viram o Paulo, né, Trindade? O Paulo e a Silvia, que já faleceram, né? Há 3 anos, no ano de 2021, eles 2 já foram. Dos fundadores está eu e o Pedro ainda, né? Vamos ver se a gente fica um tempinho maior, porque eles 2 já foram. Mas estão trabalhando, olha que coisa linda, aqui no plano espiritual com a gente, né? Então eu queria contar essa história para vocês e agradecer de vocês estarem aqui, mal acomodados, com muito calor, né? Mas com a gente está junto, acho que isso que é o mais bonito. E devagarzinho, semana que vem nós vamos tentar fechar ali para fazer a câmara de atendimento, e devagarzinho a gente vai organizando e beneficiando a todos. E vamos ver quanto trabalho vai vir aqui para a gente ainda, nesse bairro, que é um bairro bastante necessitado, né? Chico, fala um pouquinho só do Allan Carlos, ou você ou Isaura, fala um pouquinho da história do Allan Carlos que vocês construíram. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, falar do Allan Carlos para mim agora é um motivo assim, de bastante emoção e um misto de emoção e alegria, né? Porque estar compartilhando com vocês nesta tarde realmente é um motivo de bastante alegria. Com relação ao Instituto Allan Carlos, o Instituto Allan Carlos foi fundado em 1989, isso mesmo? 90? E funcionou aqui nesta casa e em outras dependências que nós temos aí por mais de 30 anos. E o nome Allan Carlos, para quem não sabe, é o nome de um filho meu que desencarnou, tinha 2 anos na época. Então nós resolvemos homenageá-lo com esse nome aqui, né, na instituição. Por ser um bairro, como o doutor Elaine disse, né, um bairro carente, aqui nós funcionamos, né, trabalhamos durante muitos anos com cestas básicas. Nós oferecemos aqui em torno de 80 cestas básicas todos os meses para as famílias carentes do bairro. E fizemos um trabalho onde nós tentávamos fazer com que os assistidos viessem até aqui para pegar a cesta e não levarmos até lá, aonde eles estavam. Porque nós percebemos que estamos assim, criando um comodismo e não a reforma íntima que era necessária, né? Então trabalhamos durante 30 anos, praticamente fazendo esse trabalho de assistência, uma vez por mês as cestas básicas e todos os sábados a sopa fraterna. E também às quintas-feiras, um trabalho que é bem próximo da PEOSP, né? Quer dizer, próximo não, porque nós não acolhemos, mas nós temos o DESAT, funciona até hoje. O DESAT é o Departamento de Socorro aos Alcoólatras de Tupã,
que visa dar assistência para aqueles que desejam parar de fazer uso do álcool. Então, é um grupo de apoio que tem esse intuito de prestar essa assistência. E então, numa síntese, nós estamos assim muito felizes porque numa transição, digamos assim, de uma instituição para outra, a finalidade é a mesma. Então, para mim é uma emoção muito grande, muito forte, sentir, né, que está acontecendo essa transformação. Quando a doutora Elaine disse que poucos dias eles tiveram uma revelação, né, de uma entidade, no início das nossas atividades, também nós recebemos uma comunicação mediúnica dizendo que aqui, neste local, existe uma luz muito forte. Neste ponto da cidade existe uma luz muito forte. Então, nós ficamos assim felizes por receber esses comunicados, receber essa ajuda espiritual, né? Isso nos fortalece, nos engrandece, porque nós estamos em busca da reforma íntima, conforme foi tão bem falado aqui pela doutora Elaine. Então, queridos, eu deixo, né, para vocês curtirem a Casa da Prece, com bastante luz, com bastante envolvimento, com bastante carinho. Muito obrigado, viu? Agora a gente vai fazer o passe, eu nem sei como é que vai ser feito.